Oi, pessoal. Bom dia. Professor Sandro Guerra, Artes, e a gente hoje vai falar sobre um assunto que todo mundo fala sobre ele e a gente não entende muito bem, né? O que é essa coisa? A gente vai falar sobre superstição. O que é superstição? Vamos ver um conceito? Vamos ver aqui o que é que diz o texto sobre superstição. Beleza? Vou colocar os óculos para a gente ler. O que é superstição? Crendice, crença sem fundamento racional e lógico, que normalmente se baseia em situações recorrentes, ou seja, que acontecem, ou coincidências eventuais, coincidências que de vez em quando acontecem. Crença que faz com que alguém dite certas regras ilógicas, né, logicamente. Tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento. Isso é a superstição. Você já deve ter ouvido que quebrar espelho dá azar, né? Pois é, mas isso é tão antigo e tem uma explicação. Vamos ver essa explicação, qual é? Tudo na vida tem uma explicação. Olha aí, quebrou o espelho. Meu Deus, o que acontecerá comigo? Quebrar espelho, 7 anos de azar. Antigamente, existia uma prática para adivinhar o futuro, né, para ler o futuro, chamada catoptromancia. Catoptromancia. E essa prática para adivinhar o futuro, ela era feita com espelhos. E aí, no meio dessa prática, quando um espelho quebrava, significava que você ia ter infortúnios, que você ia ter azar na sua vida. Mas aí os romanos antigos, para resolver essa treta, disseram o seguinte: não, mas depois de 7 anos o azar acaba. E aí ficou essa coisa, quebrar espelho, 7 anos de azar. Ok? Aí nós temos aqui, né? Passar embaixo de escada. Credo em cruz, Ave Maria, minha gente, é um azar danado, né? Mas por que será que o povo cismou que passar embaixo de uma escada vai dar azar? Vejam, uma escada aberta, ela cria a forma de um triângulo. E o triângulo é a representação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você passar no meio da Santíssima Trindade, vai dar uma treta aí, né? É muita afoiteza da sua parte. Então, assim, não se atreva a passar por debaixo da escada, porque isso não vai dar certo na sua vida. É o que as pessoas acreditam na superstição. Eu diria para você o seguinte: quando você vê uma escada aberta, ou ela encostada numa parede, que ela vai estar formando um triângulo de qualquer forma, passe embaixo dela não, mas não é por causa do azar não. É porque se tiver um balde de tinta em cima, pode ser que ele caia na sua cabeça, ou então a tinta respingue, né? Alguém está pintando, respingue, pega na sua roupa. Aí é uma coisa chata. Mas não é azar, né? É imprudência sua, na verdade, que você pode passar por outro lugar, né? Vamos ver aqui, orelha queimando ou coçando. Eita, minha orelha tá coçando, minha orelha está coçando, tem alguém falando mal de mim, tem alguém falando mal de mim, tem alguém falando mal de mim. Também é um costume muito antigo. O que acontecia? As pessoas achavam que quando a orelha estava muito vermelha, queimando, coçando, tinha alguém lá falando mal, né? Aí o que elas faziam? Botavam o dedo na língua, aí tocavam no rosto. E pensavam no nome de possíveis pessoas que poderiam estar falando mal da gente. Fulano, Beltrano, Ciclano. E aí, quando ele tocava pensando nesse nome ou falando esse nome e a orelha parava de coçar, então pronto, era essa pessoa que estava falando mal da gente. Por isso que tem essa superstição. Legal, né? Qual é o fundamento científico? Nenhum. Jogar sal sobre o ombro esquerdo. Vejam, o sal, num determinado período da nossa história, ele tinha um valor imenso, imenso. A palavra salário, inclusive, vem do sal. Então, você
desperdiçar o sal não era uma coisa legal. Então, quando se derramava sal, eita, vai dar alguma coisa errada na minha vida. Eu vou ter má sorte, eu vou ter azar, eu derramei o sal, eu estraguei, né? Enfim, essa coisa toda. Aí pegava-se esse sal e jogava por cima do ombro para cortar esse azar. A cultura turca, a cultura dos turcos, já vem com outra colocação. Eles dizem que em cima do seu ombro esquerdo existe um monstrinho, que vive dizendo no seu ouvido, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Que é para você fazer coisa errada, para desgraçar com a sua vida, né? Aí eles pegam o sal e te joga na cara do monstrinho, para ele cegar e não poder fazer nada na sua vida. Ok? Isso é o que os turcos acreditam. Chinelo emborcado. Eita, a mãe vai morrer. Minha gente, o chinelo emborcado, a mãe da gente vai morrer. Quem nunca ouviu falar disso, né? É antigo, isso é tão antigo, tão antigo, tão antigo, tão antigo. É que lá nos tempos remotos, as casas, elas eram com piso de chão batido, né? Não era um piso de cimento, né? Só as pessoas que tinham posses que tinham um piso, né, de mármore, de pedra, né? Mas o piso era de chão batido. Então, para você manter isso limpo é difícil, não é verdade? Então, o que é que fazia? Para as crianças não deixarem o chinelo virado, porque quando desvirasse ele estaria sujo, ele ia calçar o chinelo e ia ficar com o pé sujo. Que foi que inventaram? Olhe, se você deixar o seu chinelo virado, sua mãe vai morrer e a culpa é sua. Não deixa o chinelo virado. Aí o povo, consertava o chinelo. Só por isso. Ok? Vê a noiva antes do casamento. Dá azar. Mas, minha gente, de onde foi que surgiu isso? Surgiu lá da antiguidade também, quando os casamentos eram feitos por arranjo, né? Os noivos não se conheciam. Eu tenho, por exemplo, um grande amigo, que os avós dele, que são do século XIX, né, porque esse meu amigo já tem quase 70 anos, os avós dele são do século XIX, são de 1800 e bolinha. Eles nasceram no mesmo dia, que por sinal é o meu dia, 19 de abril, dia do índio, não esqueçam disso, tá certo? Dia do índio é o aniversário do professor Sandro Guerra. Então, nasceram no mesmo dia. E aí, o pai do menino, fez o parto da mãe da menina. E aí, acabou que ficaram compadres, e quando eles tinham 8 anos de idade, os pais prometeram, eles, um ao outro, para se casarem. E eles se casaram. E são os avós do meu amigo. E que se a gente lembrar, as novelas que vocês já assistiram, né? Aquelas novelas de escravo, aquelas novelas antigas, tem sempre aquele casamento arranjado, né? A mocinha, que ela é apaixonada por um rapaz, não sei o quê. Aí o pai faz ela casar com um velho, né? Porque o velho é rico, aquele velho barrigudo, né? Assim e tudo mais, mas tem muito dinheiro. E o rapaz mocinho, bonitinho, não tem grana. Então, arranja o casamento e a menina casa contra a vontade. E muitas vezes, e ainda hoje, em países como, por exemplo, o Afeganistão, né, que voltou ao que era antigamente, né, com os talibãs de volta ao poder, eles têm essa prática. Os países orientais, assim, os países orientais e da África Oriental também, têm essa prática de ainda casar por interesse, por negociação, e os noivos não se conhecerem, só se conhecem no dia do casamento. Por isso que ver a noiva antes do casamento dá azar. É por conta disso. Gato preto. Minha gente, tem como uma coisa fofa dessa trazer azar para alguém? Me diga. Porque a vontade que dá é pegar, dar um monte de cheiro nele. Assim, eu daria um monte de cheiro. Ele ia me arranhar todinho, porque gato é o dono da casa e é o seu dono, inclusive. Você não é dono do gato. Você não é dono do gato. O gato é seu dono. Ele é dono da sua casa. Gato é feito cachorro. Cachorro você vai na padaria comprar pão. Quando volta parece que você passou o ano fora de casa, porque ele enlouquece, né? O gato não. Você chega, vai fazer um carinho nele. Não. Quando ele quer carinho, ele vem e pede. Ele não precisa do seu carinho, não. Tá certo? Por isso que eu amo os gatos. Eles são fofinhos. Em algumas culturas, os gatos eles são associados a divindades. Por exemplo, no Egito Antigo, o gato é uma divindade. Né? E acredita-se
acredita-se que os gatos, sempre acreditou-se, que os gatos, eles conseguem ver coisas que nós não vemos. Se vocês viram, por exemplo, aquele filme A Múmia, tem cenas que mostram isso, inclusive. O gato, né, assim, porque ele vê coisa que a gente não consegue ver. Aí, começaram a associar o gato o gato preto, a coisas ruins. E na Idade Média, a Santa Inquisição, na Europa, quando queimava as bruxas, né, o fato dessa bruxa ter um gato preto era uma prova maior ainda de que de fato ela era bruxa. Porque é um animal que, né, aí queimavam ela e o gatinho. Vejam que maldade, né? E ficou essa coisa, né? Gato preto dá azar. Sexta-feira 13, não vou nem sair de casa. Minha gente, a sexta-feira 13 é o seguinte. Por incrível que pareça, ela tem uma justificativa, né, no pensamento cristão. A sexta-feira 13 é o seguinte. Leonardo da Vinci pintou um quadro muito famoso, né, que é A Última Ceia, ou A Santa Ceia, como queiram, que é quem tá nesse quadro? Quem são os personagens? Jesus e 12 apóstolos, não é isso? Então, são 13 pessoas. Porém, uma dessas pessoas sai desse jantar com uma função, que é de entregar Jesus para os romanos. Essa pessoa é Judas, logicamente, Judas Iscariotes. E aí, a Santa Ceia aconteceu numa quinta-feira. Jesus foi preso na sexta, ok? Na madrugada da sexta. E a sexta-feira da Paixão, né, aconteceu num dia 13, coincidentemente. Já a mitologia nórdica é a mitologia do Thor, ok? Aquele cara do martelo lá dos Vingadores. O deus dos deuses dos nórdicos chama-se Odin, que é o pai do Thor e o pai do Loki. Odin deu um banquete, uma ceia, e convidou 12 deuses. Com ele, 13. Só que ele não convidou Loki. E a gente sabe que Loki é invejoso, né? Loki é invejoso, Loki é perigoso. O que foi que Loki fez? Ficou chateadinho, ficou magoado, matou um dos deuses para ir no lugar dele. E essa ceia foi numa sexta-feira 13. E aí por isso que associa essa sexta-feira 13 a essas questões. Ok? Então, gente, estão aqui as referências, mas antes de passar para o desafio, eu queria dizer para vocês o seguinte, queria voltar para o conceito. Percebam, a superstição ela é uma crendice que não tem fundamento lógico nem científico. Ela é algo que surge do nada. Sabe o folclore? O folclore não é espontâneo, né? A superstição, ela é praticamente espontânea. Ela é praticamente espontânea, mas ela não tem fundamento científico, ela não tem fundamento lógico, racional. Ela é uma crença que você passa a acreditar porque as pessoas repetem, e daqui a pouco você também está repetindo. Eu, por exemplo, tenho uma superstição. Eu sempre saio antes de sair da minha casa, quando eu abro a porta, eu digo que o mal não entre na minha casa, que o mal não entre na minha casa, que o mal não entre na minha casa. Eu digo 3 vezes. É a minha superstição, né? Vai entender. Mas é uma coisa irracional e ilógica. E agora temos o desafio. Você tem alguma superstição? Qual? Que superstição é essa? Por quê? Alguém da sua família ou alguém que você conheça é muito supersticioso ou supersticiosa? E depois dessa aula, como é que você vê agora a coisa da superstição? Como é que você pensa isso? Você parou para pensar agora por que existe a superstição? Como é que você encara a superstição agora? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, galera. Tchau, pessoal.